Para aberto os trabalhos da primeira sessão civil do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e submeto aos meus eminentes pares a ata da sessão anterior. Em não havendo manifestação, está aprovada a ata da sessão anterior. Justificar a ausência a desembargadora Ana Cristina Ribeiro Peternella França e a desembargadora Amélia Martins de Araújo. Pago aos meus eminentes pares se irão julgar todos os processos da pauta diária e da pauta do dia. Senhor presidente, o primeiro da pauta diária, acho que não tem condições de julgar hoje, né? Então, nós vamos julgar na próxima sessão, viu? Vossa Excelência está adiando para a próxima sessão ainda, né? Isso, Do Itamar, continua adiado o número 1 da pauta adiada. Não, número da pauta adiada, não. Não, é o Átila. Não, mas está faltando aqui, está com vista para mim o processo. Mas está com vista para mim, mas está faltando aqui, gente. Perfeito? E De também qualquer está forma, na próxima semana eu julgo, sem... adiado também o número 4 da pauta do dia. É um agravo interno na ação rescisória, processo 50.03.823-36, da comarca de São Miguel do Araguaia, de relatoria do desembargador Gilberto Marques Filho, em razão das férias, de estar em gozo de férias, o ilustre relator. Eu indaguei o doutor Rony se deveríamos retirar de pauta para nova publicação, mas ele me comunicou que o desembargador Gilberto retorna de férias na próxima sexta-feira. Então, não seria correto republicar em nome de seu substituto legal. Vamos aguardar e continua adiado para a próxima sessão e comunicando aqui a doutora Ingrid Medrec pela parte autora e o doutor Maione Cerqueira Lopes pela parte requerida, que haviam pedido sustentação oral. Senhor presidente. Pois não. Por favor, quando abriu aqui, eu já peguei pela metade, o número 1 da pauta é o processo que veio da passada, que tinha sustentação. O número 1 da pauta adiada continua adiado, é uma ação rescisória 52.55.923-81 da comarca de São Simão, de relatoria do Dr. Átila Naves Amaral, em substituição à desembargadora Amélia Martins de Araújo. O autor é Fábio Capanema Souza, réu. Está adiado a pedido do desembargador Itamar de Lima. Tá, ok, obrigado. Nós temos pedido de sustentação oral. O primeiro pedido de sustentação oral é o de número 2 da pauta adiada. É uma ação rescisória, processo 52.63.813-8 da comarca de Pires do Rio, relatoria do desembargador Reinaldo Alves Ferreira, autor é Euclides Gonçalves da Badia e outra, réu Emanuel de Souza Lemos e outros. Procurador de Justiça, doutor Eliane Ferreira Fávaro, que deixou de intervir. Eu convido o doutor Olavo Marsura Rosa para a sustentação oral. Está presente, ilustre advogado? Estou sim, silêncio. Pois não, eu passo a palavra ao ilustre relator, desembargador Reinaldo Alves Ferreira. Senhor presidente, antes de passar a palavra aí ao advogado para a sustentação oral, eu quero só fazer uma observação. Esse acórdão, objeto dessa rescisória, teve como relator o desembargador Itamar. Então, nos termos, até quem me alertou sobre isso foi o desembargador Fabiano, que é muito criterioso e fez essa observação. Pelo regimento interno, com a mudança que foi realizada agora, a competência seria da outra seção civil. Mas como esse processo já estava bem adiantado, e eu fui analisar a questão, eu observei que o Código de Processo Civil atual prevê até mesmo a possibilidade do relator do acórdão recidendo, em tese, figurar como relator da ação rescisória, o que permite também que ele participe do julgamento, se assim entender o desembargador Itamar. E nos termos da súmula número 252 do Supremo Tribunal Federal, aqueles desembargadores que atuaram no julgamento da apelação que rendeu ensejo a esse acórdão não se encontram impedidos de participar do julgamento.
Então, por esse motivo é que eu não declinei. Não declinei da competência, por entender que a mudança é superveniente e em razão desses, em face desses fundamentos. Se alguém tiver alguma observação a fazer, pode ficar à vontade. Mas eu acho que nós O podemos... Itamar se sente apto a julgar ou se abstende a julgar nessa ação rescisória? Eu não vou julgar, senhor presidente. Eu acho que, para mim, ainda mais sendo o desembargador Reinaldo o relator, eu sinto confortável em julgar. Pois não, com a palavra o desembargador Mas Reinaldo. desculpa, desembargador Itamar, desculpa, presidente, mas isso aí é relevante, desembargador Itamar. Ele falou, o fundamento do desembargador Reinaldo é que Vossa Excelência pode até julgar. Mas, normalmente, essa distribuição cruzada, que se chama, processo das câmaras, das 3 câmaras, julgado pelos processos das outras 3 câmaras, essa é uma distribuição cruzada que veio por ato regulamentador do Tribunal de Justiça, da Corte, do órgão especial antigo, exatamente quando as câmaras ampliaram, porque nós mesmos poderíamos julgar. Aliás, julgávamos através das câmaras unidas, porque todas as câmaras constituíam o plenário da sessão. Então, a sessão era composta pelas mesmas turmas. Com a ampliação, aí fizeram a distribuição cruzada, exatamente para evitar que os mesmos relatores, os que tinham participado do julgamento nas câmaras, participassem do julgamento na sessão. Então, ficou isso estabelecido através de ato do órgão especial do Tribunal de Justiça. O doutor Reinaldo já trouxe os fundamentos aí que até sobrepujam essa medida tomada pelo Tribunal de Justiça, mas na realidade, ela é uma prática exatamente para evitar isso, de que fica sendo julgado pelos mesmos relatores. E, de qualquer forma, fica completado aí, o que o desembargador Reinaldo fundamentou, a competência ela não é absoluta, não, ela é relativa. De modo que, se não alegada, ela prorroga. O desembargador Reinaldo tem toda a razão, pode julgar sem máxima nulidade. Não é conveniente, exatamente por causa disso. Eu estou metendo o bedelho aí exatamente porque o desembargador Reinaldo facultou, né, que quisesse falar alguma coisa, eu estou dizendo de onde saiu isso, porque, na realidade, eu era até presidente da comissão de distribuição, quando o tribunal baixou essa... Não é resolução, eles usam outra expressão lá. É um ato normativo de distribuição cruzada para evitar exatamente que o próprio relator e os demais que compuseram a Câmara julgassem. Então, Vossa Excelência, desculpa eu dizer, Vossa Excelência fica à vontade para julgar, mas não tem nenhuma obrigatoriedade. Vossa Excelência está dizendo que vai julgar, tudo bem. Eu só estou dizendo que é o fundamento do desembargador Reinaldo, conjugado com esse que eu falei agora, de onde saiu a obrigatoriedade de se fazer a distribuição cruzada, não impede o julgamento. Desculpa aí a interferência, mas eu quis apenas fazer essa colocação para a tranquilidade de todos, e eu já estávamos já tranquilos com os fundamentos que o desembargador Reinaldo fez. Muito obrigado. Presidente, diante da questão de ordem levantada pelo desembargador Leobino, eu me sinto absolutamente à vontade, desde que não tenha objeção dos pares. Já que tem objeção por parte do desembargador Leobino, eu não tenho objeção. Eu não seria descortês com Vossa Excelência, eu não seria descortês com Vossa Excelência, sob nenhuma hipótese. Então, eu não vou participar do julgamento, que é uma vez que não há consenso, então eu vou atender a questão de ordem de Vossa Excelência, eu não vou participar. Desembargador, eu não fiz objeção, eu fiz só uma colocação. Eu entendi, desembargador Leobino. Para deixá-lo mais à vontade. Não, eu estou absolutamente à vontade. O colegiado é grande, talvez o voto de Vossa Excelência nem vai fazer assim muita diferença com relação ao número de desembargadores. Não, até porque é um voto só, exatamente, eu só fiz essa colocação. Isso, é um voto que não é qualificado. Sim, é um voto que não é qualificado. Mas absolutamente não objetivando. Sim, mas é um voto que não tem a qualificação nenhuma, então eu vou me retirar do julgamento desse processo. É a questão só de prudência, né? Mas não de obrigação. Não, eu estou sendo prudente, desembargador.
Leobino. Eu estou Não, absolutamente Itamar, à eu- vontade, tranquilo para julgar, desde que não tenha Minha objeção. sócia. Já que há objeção, Vossa Excelência, eu não vou participar, eu vou atender, viu? A palavra ao ilustre relator, desembargador Tá. Reinaldo. Eu vou passar a palavra, eu vou só citar aqui, desembargador Gerson, o dispositivo do Código que trata, o parágrafo 1 do artigo 971 tem a seguinte redação: a escolha de relator na rescisória recairá sempre que possível em juiz que não haja participado do julgamento. Quer dizer, é uma faculdade, né? A participação ou não, como muito bem ponderado pelo desembargador Leobino. Bom, o relatório já foi disponibilizado, senhor presidente, já foi dado ampla publicidade ao relatório, acho que não há necessidade da sua leitura, eu passo a palavra, então, ao ilustre advogado para que realize a sua sustentação oral. Com a palavra, o doutor Olavo Marsura Rosa, pelo prazo regimental. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos os presentes. Essa ação, na verdade, ela está, assim, eivada de erros e vem se arrastando há décadas no judiciário. Os autores, eles inventaram que eles teriam direito a uma parte das terras dos réus, e, em razão disso... Doutor Olavo, por dizer, um minutinho, o senhor está aí se manifestando em nome dos réus. A parte requerida. Hã? A parte requerida, Manuel de Souza, Lemos e outros. Pois é. Então, acho que, se o senhor entender, eu estou conduzindo meu voto aqui no sentido de julgar improcedente a pretensão recidenda. Talvez não seja necessária a sustentação oral, a não ser que ocorra uma divergência. Se Vossa Excelência entender, eu posso já passar diretamente a um breve relatório e ao voto. Não, com certeza. De acordo, doutor Olavo? Dispensada a sustentação. E a Com a questão palavra, é ilustre relator. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, trata-se de uma ação rescisória proposta pela senhora Conceição Batista de Souza Leopoldina e o senhor Euclides Gonçalves da Badia contra os herdeiros, do senhor Manuel de Souza, do senhor Neuzi Alves da Silva, né? Aqueles que foram partes em uma ação anulatória de partilha. Vou ser bem didático aqui, objetivo, para que Vossas Excelências possam compreender bem a questão posta ou trazida à apreciação. Com o falecimento do senhor Francisco Gonçalves da Badia, pai dos autores, foi consumado um inventário e partilha de 47,86 alqueires de uma área rural e tocou 50% para cada um dos autores. Posteriormente, os réus dessa rescisória desencadearam uma ação anulatória dessa partilha, sob a alegação de que esses bens que foram objeto de partilha já não eram de propriedade do pai dos autores dessa rescisória. E o pedido anulatório veiculado foi julgado procedente, sobreveio a apelação, e o tribunal manteve a sentença e declarou a nulidade da sentença homologatória daquela partilha e da transferência dos bens para os autores dessa rescisória. E aí veio essa ação rescisória após o trânsito em julgado, e essa ação rescisória tem como fundamento os incisos 7º e 8º do artigo 966 do Código de Processo Civil, ou seja, prova nova e erro de fato. O que os autores desta ação rescisória alegam? Primeiro, que houve erro de fato. Foram considerados fatos existentes que eram inexistentes, e, ao mesmo tempo, fatos existentes que não correspondiam à realidade. E alegam a existência de uma prova nova. Qual seria essa prova nova? Uma certidão de óbito retificada, porque na certidão de óbito original constava que o genitor deles não havia deixado bens a partilhar. Segundo eles, esta prova seria suficiente por si só para a manutenção da partilha levada a efeito. Então, os fundamentos, já que nós estamos diante de uma ação de causa de pedir adstrita, são esses, do inciso 7º e 8º do artigo 966 do Código de Processo Civil. Não é? Mas, senhor presidente, veja bem o que nós temos aqui. Nós temos que o erro de fato, para que ele se caracterize,
ele deve atender a determinados pressupostos. E aí eu trago à colação a judiciosa lição da professora Tereza Arruda Alvim e também da professora Maria Lúcia Lins Conceição, doutrina essa lançada na obra Ação Rescisória e Querela Nulitatis, do ano de 2020. O que as professoras dizem? Dizem o seguinte: conforme já tivemos a oportunidade de sustentar, o erro de fato consiste em circunstância perceptível pelo mero exame dos próprios autos, e que não tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial. Pela locução, não tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial, há de se entender fatos sobre os quais as partes não debateram, não tenha havido apreciação pelo juiz. Por que dessa interpretação, desse entendimento? Se nós não entendermos assim, nós vamos admitir a ação rescisória por interpretação das provas, por valoração das provas feitas pelo órgão julgador. E o erro de fato não consiste nesta circunstância. E essa matéria, a existência ou não de propriedade, é bom que se diga, foi amplamente debatido nos autos deste processo. E o desembargador Itamar, ele foi muito detalhista, ele foi cirúrgico no seu voto, ele apresentou toda a cadeia dominial, para, ao final, chegar à conclusão de que o pai dos autores dessa rescisória não eram proprietários daquela área, porque ele já tinha alienado aquela área para terceiros. Então, o que houve foi um homônimo, quer dizer, o atual proprietário, o nome era parecido, não é bem homônimo, mas era parecido com o dele. Então, não há, no caso concreto, erro de fato. De forma alguma, nós temos essa possibilidade. E quanto à prova nova? A prova nova é simples, eles trazem como o registro retificado. Mas essa prova eles já tinham, porque a retificação ocorreu antes do trânsito em julgado da sentença, antes do julgamento da apelação, e esta prova poderia ter sido utilizada no âmbito desse processo para influenciar a formatação da convicção do órgão jurisdicional de segundo grau. Isso não foi feito, não foi realizado. Então, não há que se falar em prova nova, que a parte não tenha tido condições de dela fazer uso. Eu trago aqui farta messe de jurisprudência oriunda do Colégio Superior Tribunal de Justiça a respeito do conceito do que seja erro de fato, prova nova. Trago aqui também a doutrina do professor Fred Didier a respeito do tema para demonstrar que aqui não se encontram presentes o erro de fato e, muito menos, com mais razão, a prova nova. E a prova nova tem que ser ela, por si só, suficiente para reverter o quadro decisório. E aqui, o desembargador Itamar, como disse anteriormente, ao analisar a questão com muita acurácia, ele a analisou com base na prova documental existente e na prova testemunhal. E esta prova documental, entre aspas, que seria essa certidão de óbito, jamais seria suficiente por si só para modificar a decisão proferida. Então, nesse sentido, eu estou conduzindo o meu voto pelo julgamento de improcedência do pedido verberado na inicial desta rescisória, condenando a parte nos consecutários da sucumbência, na razão de 10% sobre o valor atualizado da causa, no que diz respeito aos honorários, ressalvado o fato de estar ela ao abrigo da gratuidade judicial. Gratuidade judicial esta que tem que dizer, mantenho aqui no corpo do meu voto, porque não provada a não ser necessário esse benefício em favor da parte autora. É como voto, senhor presidente. Perfeito, muito obrigado, desembargador Reinaldo. Desembargador, ação rescisória improcedente, Lilian, para efeito de anotação. Desembargador Sérgio Mendonça de Araújo. O desembargador Reinaldo explicou muito bem os fundamentos da ação rescisória, né? O fato que ele refutou, ele inclusive trouxe ampla doutrina, conceitos, para dizer que não há erro de fato no julgamento e nem a prova nova, né? Eu acho que ele fez uma incursão doutrinária e jurisprudencial
com suporte, e eu não tenho como dissentir do voto muito bem prolatado. Perfeito. Desembargador Fabiana Bel de Aragão Fernandes. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Leobino Valente Chaves. Eu voto. Desembargador Zacarias Neves Coelho. Acompanho, presidente. Desembargador Luiz Eduardo de Souza. Também acompanho, brilhante voto. Acompanho, presidente. Desembargadora Maria das Graças Carneiro Reck. Acompanho o relator. Eu também acompanho. Desembargador José Carlos de Oliveira. No voto, senhor presidente. Desembargador Carlos Roberto Fávaro. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Anderson Máximo de Holanda. Com o nobre relator, senhor presidente. Desembargador Wilson Sapapi Fayad. Boa tarde, presidente. Eu dei um probleminha no computador, eu mal pude ouvir o voto, senhor relator. Então, prefiro não votar. Agora eu consegui arrumar. Desembargador Fernando de Castro Mesquita. Também, senhor presidente, eu dou boa tarde a Vossa Excelência, aos senhores pares, e também comunicar que eu demorei um pouco para entrar, porque eu tive problemas na conexão, mas já estou aqui firme e ouvi as colocações do ilustre relator, a quem acompanho no voto, senhor presidente. Sebastião Luiz Fleury. Eu acompanho o ilustre relator, senhor presidente. Desembargadora Doraci Lamar Rosa da Silva. Mesmo voto, senhor presidente. Doutor Rony Paes Sandri. Quero cumprimentar todos os presentes, que eu estou em 2 sessões ao mesmo tempo aqui, para mim está complicado, mas não tive tempo de cumprimentar os senhores. Mas eu acompanho o relator, sim, senhor presidente. Obrigado, doutor Átila Naves Amaral. O ilustre relator, senhor presidente. Julgamento encerrado. Boa sorte, doutor Olavo Marsura Rosa. Ação rescisória julgada improcedente nos termos do voto do ilustre relator. O número 2 da pauta do dia. Ação rescisória, processo 5236.910-39 da comarca de Rio Verde. Relatoria do doutor Rodrigo de Silveira, em substituição do desembargador Zacarias Neves Coelho. Autor é o Banco do Brasil S.A., réu é Vilmar Natalino Villani. Procurador de Justiça, doutora Lívia Augusto Machado, que deixou de intervir. Eu convido o doutor Dilweis Carley Ferreira Queiroz para a sustentação oral. Está presente? Estou presente, excelentíssimo presidente. Com a palavra o ilustre relator. Obrigado, senhor presidente. Também dou boa tarde a todos. Estou primeira vez sem utilizar o fone de ouvido, então se estiver alto, por favor, me avise. Vi que o desembargador Sérgio já assustou quando eu falei boa tarde. Eu ainda não tenho aqui a noção da altura do som. Nesse caso, senhor presidente, eu estou também a dar pela procedência da ação rescisória. E, se for o caso, então, de o advogado do Banco do Brasil dispensar a sustentação para o andamento rápido dos trabalhos, ou caso ele entenda que é necessário, pode ficar à vontade. Doutor Dilwei, o relator está nos informando que a ação rescisória está caminhando na direção perseguida por Vossa Excelência. E, nesse sentido, Vossa Excelência dispensa a sustentação oral, tá ok? Eu pediria apenas a deferência da leitura da ementa, como de praxe. Vai ser feito. Com a palavra, o ilustre doutor Rodrigo de Silveira. Obrigado, senhor presidente. Então, tratou-se na origem, janeiro de 2008, de uma ação de repetição de indébito contra o Banco do Brasil para cobrar expurgo inflacionário do Plano Collor, incidente sobre o saldo devedor de 2 cédulas de crédito rural. Aquela diferença de 42,93%, julgada procedente na origem. Somente o Banco do Brasil apelou. O relator, então o juiz substituto de 2º grau, negou o provimento ao apelo monocraticamente. Houve agravo interno, a 4ª Câmara Civil negou o provimento. Foram postos 2 embargos de declaração, ambos rejeitados.
o Banco do Brasil interpôs recurso especial, o STJ conheceu em parte e desproveu o recurso. O trânsito em julgado ocorreu em 20 de maio de 2020. O capítulo do acórdão que é impugnado por essa rescisória não foi conhecido pelo STJ. Daí a competência desta corte para julgar a presente ação. No caso, apesar do desprovimento do recurso exclusivo do banco, tanto a decisão monocrática como o acórdão fizeram constar uma redação que foi extremamente mais gravosa que a sentença. Então, eu estou reconhecendo aqui também não só a violação literal da disposição de lei, artigo 966, inciso 5º, como também o fato de ter ocorrido reformatio impégios, também admite a postulação da ação rescisória. Então, no caso, o juízo de primeiro grau, em relação a reformatio impégios, né, ele considerou, julgou procedente o pedido e determinou que a atualização monetária fosse realizada pelo mesmo índice e forma de cálculo fixado no contrato a seu favor. Veja bem, a sentença determinou a atualização monetária conforme a forma de cálculo prevista no contrato, além de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Na decisão monocrática, que foi posteriormente confirmada em agravo interno, o relator determinou a restituição da diferença, corrigida monetariamente, com os encargos contratuais equivalentes àqueles firmados na avença primária. Então, mesmo o Banco do Brasil opondo 2 embargos de declaração, não houve conhecimento desses, foram rejeitados e transitou em julgado. O trânsito em julgado ocorreu em 2020, janeiro do... Vou encontrar aqui. Pois bem, ocorrido o trânsito em julgado, o senhor Vilmar, que é réu na presente ação rescisória, requereu o cumprimento de sentença e incluiu juros remuneratórios capitalizados mensalmente sobre o valor a ser restituído. Houve impugnação, cumprimento de sentença, e foi rejeitada pelo juiz de primeiro grau, porque entendeu que havia coisa julgada material, que havia determinada devolução com juros remuneratórios capitalizados mensalmente. Nesses cálculos, o valor originário em janeiro de 2008 era do valor de R$ 535 mil. Com esses juros remuneratórios incidentes sobre o valor a ser restituível e capitalizados mensalmente, o valor do cumprimento de sentença é de R$ 186.755.757,75. O Banco do Brasil interpôs o agravo de instrumento dessa decisão, mas o agravo não foi conhecido por violação ao princípio da dialeticidade. Desde, portanto, que o questionamento afeta a aplicação dos juros remuneratórios e capitalização sobre a condenação foi oportuna e reiteradamente deduzida pelo orautor em todas as vias recursais. Embora as decisões judiciais proferidas, sentença e acórdão, não tenham sido claras a respeito do tema, entendeu-se na fase de cumprimento de sentença que estava implícita a ordem de aplicação dos juros remuneratórios e capitalização. Afinal, os cálculos apresentados pelo exequente foram acolhidos e a questão sequer foi examinada sob fundamento de estar acobertada pelo manto da coisa julgada. Foi feito, a meu aviso, o acórdão impugnado realmente violou várias normas jurídicas ao dizer que o saldo restituível deveria ser corrigido monetariamente com os encargos contratuais, equivalentes àqueles firmados na avença primária. Com essa redação, o acórdão permitiu que a diferença restituível fosse acrescida de juros remuneratórios capitalizados mensalmente. Então, violou, além de outros dispositivos indicados na inicial, a lei de usura, artigos 1º e 4º do decreto 22.626, de 33, e a lei das instituições monetárias, artigos 4º, 17 e 18 da lei 4.595, de 64.
Além disso, desde a época em que o acórdão rescindendo foi proferido, março de 2010, a segunda sessão do STJ já havia firmado o entendimento de que a restituição dos valores indevidamente cobrados pela instituição financeira não deve ser feita com as mesmas taxas aplicadas por ela. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, 30 de 4 de 2007. Inclusive, no dia 13 de junho de 2018, antes do trânsito em julgado do acórdão, que ocorreu em 20 de 5 de 2020, o STJ fixou a seguinte tese jurídica vinculante: descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato. Tema repetitivo 968 do STJ. Por fim, trago à baila julgado proferido pela primeira sessão deste Tribunal de Justiça, cujo relator foi o eminente desembargador Sebastião Luiz Fleury, caso idêntico a esse que está em julgamento. O ato judicial que, na solução da demanda, determina a restituição de quantia paga maior, apurada com a aplicação dos mesmos encargos contratuais, no caso, juros remuneratórios capitalizados, viola literalmente os artigos 4º, 17 e 18 da Lei de Usura, da Lei das Instituições Monetárias, e artigo 1º e 4º da Lei de Usura. E ainda o artigo 5º, inciso 2, inciso 54 da Constituição Federal. Continua, desembargador Fleury. Com efeito, o STJ já pacificou a tese do descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato, tema 968. Sobre o quanto a ser restituído, no âmbito da ação de repetição do indébito, deve-se acrescentar apenas juros de mora, a contar da citação, 0,5% ao mês inicialmente, e após a vigência do Código Civil, 1% ao mês, e correção pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, julgado em 27 de agosto de 2021. Aqui trago um precedente do TRF4, que a ação rescisória é possível em caso de reformatio in tertius. A jurisprudência admite o ajustamento de ação rescisória em face de julgado que viole a proibição de reformatio in tertius. TRF4, relatora Andréa Castro Dias Moreira, data de julgamento 6/2/2020. Sendo assim, senhor presidente, conduzo o voto pela procedência do pedido da ação rescisória no juízo rescindente, desconstituir parcialmente o acórdão da 4ª Câmara Civil, no capítulo em que determinou a aplicação dos mesmos encargos previstos no contrato, e no juízo rescisório, determinar que o valor a ser restituído seja acrescido apenas de correção monetária pelo INPC, desde a data da cobrança indevida, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação naquela demanda. Por fim, condena o réu desta rescisória a pagar despesas processuais e honorários advocatícios, 10% sobre o valor da causa corrigida, e determina a devolução do depósito efetuado para fins de ajustamento da ação rescisória. A emenda, senhor presidente. Não há necessidade, doutor Rodrigo. Okay. Ação rescisória julgada procedente, temos do voto do ilustre relator, desembargador Luiz Eduardo de Souza. Lembrando que várias ações rescisórias, nesse mesmo sentido, já foram julgadas aqui na primeira sessão civil. Desembargador Luiz Eduardo de Souza. Recordo muito bem, presidente, desse caso. Inclusive, o desembargador Leobino vai lembrar quando nós julgávamos lá naquele anel do antigo órgão especial. Começou ali a fomentar essas discussões. Repetição de indébito de juros remuneratórios. Não tenho dúvida, acompanho o relator, presidente. Desembargadora Maria das Graças Carneiro Reck. Mesmo voto. Eu também acompanho o desembargador Itamar de Lima. Mesmo voto, presidente. Desembargador José Carlos de Oliveira. Mesmo voto, senhor presidente. Desembargador Carlos Roberto Fávaro. Relator, senhor presidente. Máximo de Holanda. Acompanho o relator. Doutor Wilson Sapato Fayad. Acompanho o doutor relator, senhor. Desembargador Fernando de Castro Mesquita. Igual voto, senhor presidente. Desembargador Sebastião Luiz Fleury. Mesmo voto também, senhor presidente. Desembargadora Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade. Mesmo voto, senhor presidente, eu acompanho. Desembargador Reinaldo Alves Ferreira. Com relator, senhor presidente. Desembargador Sérgio Mendonça de Araújo. Também com relator. Desembargador Fabiano Abel de Aragão Fernandes.
Com o relator, senhor presidente. Desembargador Leobino Valente Chaves. Mador Luiz Eduardo, Vossa Excelência está com boa memória. Eu lembro muito bem disso. Essa matéria ela aproxima muito daquelas famigeradas revisionais de cédulas de crédito rurais, onde se colocava, no momento da devolução, o particular como se fosse verdadeira instituição financeira. Aí foi tema de repercussão geral, inclusive, e em razão disso, que houve uma determinada época que nós não podíamos nem usar da rescisória, até que se resolveu, através da repercussão geral, voltamos a usar a rescisória, aí que veio a enxurrada de rescisória para cá. Me recordo que nós tivemos sustentação oral, verdadeiras sustentações orais aí na rescisória, e nós chegávamos a dizer para os advogados, nós não estamos mais julgando o recurso, agora é rescisória. O direito que nós reconhecemos para vocês hoje já foi resolvido por outra via, vocês não têm, porque a restituição é através de repetição de indébito e não de colocação de passo, né? Aparelhada do particular como se a instituição financeira fosse. Então, só estou fazendo essa recordação porque o Mador Luiz Eduardo fez essa referência e nós passamos muito por isso aqui. Eu acompanho o relator. Doutor Rony Paes Sandri. Da mesma forma, senhor presidente. Doutor Átila Naves Amaral. Também, senhor presidente, com o doutor relator. Julgamento encerrado. Boa sorte, doutor Dilway Queiroz. Muito obrigado. Boa tarde, excelentíssimo. Aliás, foi uma época que o doutor Dilway ele passou a ser freguês constante aqui na sessão, né, doutor Dilway? Naquela época. É verdade, excelentíssimo. Advogado assíduo, toda vez, né, doutor? Ele que tomou frente disso aí para salvaguardar os direitos dos bancos, né? Porque estava havendo, inclusive, aquecimento ilícito demais com os particulares nessas devoluções. Verdade. Chama a julgamento o número 3 da pauta do dia, uma ação rescisória, processo 5416-490-86 da comarca de Catalão. Relatoria desembargador Anderson Máximo de Holanda. Autor é Belo Monte, Transmissora de Energia, SPSA. Réu é Clóris Paranhos Neto. Procuradora de Justiça, doutora Orlandina Brito Pereira, que deixou de intervir. Convido o doutor Cláudio Roberto Marques para a sustentação oral e passo a palavra ao ilustre relator. Lembrando aqui que a sustentação oral é pela parte autora. Com a palavra, ilustre relator. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar os nobres pares, representantes do Ministério Público, colegas, advogados e advogadas que nos acompanham. Talvez não seja necessário, senhor presidente, eu, a princípio, estou apresentando o voto pela procedência do pedido rescindente. Então, caso haja alguma divergência ou necessidade, aí sim seria facultado, né? Palavra ao doutor Cláudio. Posso continuar? Doutor Cláudio, o voto está sendo encaminhado aí, atendendo aos anseios de Vossa Excelência. Não há, então, necessidade da sustentação oral. Vossa Excelência está de acordo? Estou de acordo, sim, excelência. Com a palavra, ilustre relator. A Belo Monte, Transmissora de Energia, SPSA, ela ajuizou em face de Clóris Paranhos Neto a presente ação rescisória com o objetivo de desconstituir a coisa julgada numa ação de constituição de servidão administrativa com pedido de liminar que tramitou na primeira vara civil Infância e Juventude da comarca de Catalão. O tribunal, através do acórdão proferido pela 5ª Câmara Civil deste tribunal, então, manteve a decisão, né, que determinou o pagamento de valores com incidência de juros. Houve também a determinação que ocorresse a emissão de posse. A presente ação rescisória é fulcrada com base no artigo 966, inciso 5º do CPC, que é justamente a violação manifesta à norma jurídica. Qual que é o ponto controverso apresentado pela parte autora? Que haja a rescisão da decisão trânsito em julgado,
que fixou juros compensatórios no patamar de 12% ao ano, de modo que o fez com inobservância ao artigo 15A do Decreto-Lei 3.365, de 1941. Houve uma controvérsia muito grande em relação a esse dispositivo. Foi ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, a ADI 2332 do Distrito Federal. Quando do ajuizamento da ADI houve a concessão de uma liminar suspendendo os efeitos da norma que alterou para 6% os juros compensatórios. Houve um lapso temporal muito grande para que se apreciasse o mérito dessa demanda, o que ocorreu apenas no ano de 2018. O Supremo Tribunal Federal, portanto, entendeu que essa alteração normativa, estabelecendo os juros de 6%, né, nas desapropriações, sobre o valor da indenização, na diferença da indenização, os juros compensatórios, estaria correta, né, portanto, atendendo o princípio da presunção da constitucionalidade da norma. Bom, os requisitos da petição inicial da presente ação, ao meu ver, estão preenchidos, né, o biênio está respeitado, o trânsito em julgado da demanda aconteceu no dia 16 de setembro de 2020, a presente ação foi ajuizada no dia 11 de agosto de 2021, o depósito 5% da mesma forma, como já disse, a tipificação no artigo 966, inciso 5º. Há uma arguição de litispendência, porque na ação originária, em fase de cumprimento de decisão, debate o excesso de execução, ao meu ver, não se aplica a litispendência, já há o trânsito julgado, né, já estamos em outra fase processual, que é o cumprimento de decisão. Também rechaço a alegação de intempestividade, aplicando a súmula 401 do STJ, que diz: o prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial. E a parte ré alega que o marco temporal teria se iniciado quando do julgamento da apelação. Bom, nobres pares, eu encontrei até um colega antes de chegar na sessão, não, mas essa matéria não foi debatida, né, em sede de apelação, então entenderia que não é possível se rescindir com base no artigo 966, inciso 5º. Ocorre que há um tema do Supremo Tribunal Federal, 733, que, a meu ver, deve se aplicar ao caso concreto. Peço vênia para fazer a leitura. A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade, que é o caso, ou a inconstitucionalidade de preceito normativo, não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente, que é o caso, se aplica os 12% e não os 6%. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio, ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do artigo 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial. Então, é o tema 733. Então, eu trabalho no meu voto toda a incidência do voto da ADI, e eu até repassei o voto aos nobres pares. É uma matéria de ordem pública, ao meu ver, né? A presunção de constitucionalidade da norma foi assegurada pelo Supremo Tribunal Federal e, nesse caso, se aplicou originalmente a incidência de juros de 12% e não de 6%, como se reconheceu válida, né, o tema pelo Supremo Tribunal Federal. Então, nobres pares, diante disso, eu estou entendendo que é, sim, passivo de rescisão, né, a decisão prolatada pelo nosso tribunal. Só um minuto. E concluindo o voto da seguinte forma: julgo procedente o pedido rescindente para desconstituir a sentença rescindenda no que toca ao percentual de juros compensatórios fixados em 12% ao ano, e julgo procedente o pedido rescisório a fim de determinar a incidência de juros compensatórios de 6%, em conformidade com a decisão do Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade número
2332 do Distrito Federal. Em razão do desate deste julgamento, imperativa é a restituição do autor do montante depositado a título de depósito prévio, à luz do artigo 974 do CPC, e honorários em 10% de responsabilidade da parte ré, sob o valor atualizado da causa. É assim que eu estou votando, senhor presidente, à disposição dos novos pares. Ação rescisória julgada procedente, desembargador Wilson Sampaio Fayad. Pois não, senhor presidente, eu ouvi atentamente o voto. O STF julgou a DIN 2332 e reconheceu a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios 6% ao ano. E aqui só sobrou ação rescisória para modificar o que foi decidido e fora decidido de forma conflitante com a decisão do STF. Lembrando, a decisão do STF que tem carga normativa, claro, também. Então, eu acompanho o doutor relator, senhor presidente. Desembargador Fernando de Castro Mesquita. Também acompanho, senhor presidente. Desembargador Sebastião Luiz Fleury. Da mesma forma, senhor presidente. Desembargadora Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade. Mesmo voto, senhor presidente. Eu vou com Desembargador Reinaldo Alves Ferreira. Acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Sérgio Mendonça de Araújo. Acompanho o eminente relator. Desembargador Fabiano Abel de Aragão Fernandes. Senhor presidente, eu tenho uma dúvida, fico com uma dúvida aqui em relação ao voto, embora já adianto que foi um voto muito substancioso e não poderia ser diferente, né, vindo do desembargador Anderson, mas aqui a certa altura, no corpo de voto, o eminente relator ele destacou que a matéria que está sendo debatida, que é a questão da aplicação dos juros, ela não foi objeto ou impugnada no bojo do apelo. Isso, as folhas 26 do voto. E nas folhas 27, o eminente relator ele também deixa bem claro que ele está tratando a matéria como uma questão de ordem pública, né? Ao destacar que em nenhum momento foi suscitada a resignação com o tema dos juros compensatórios fixados, que não implica necessariamente na preclusão do aludido tema, para questionamentos posteriores. Enfim, a minha dúvida, e eu até peço antecipadamente alguma escusa se eventualmente se trata de uma limitação de entendimento da minha parte mesmo, mas quando da prolação da sentença, o juiz aplicou a lei corretamente, aplicou os juros corretamente, porque o Supremo não havia decidido. A resignação do Estado no apelo não tratou especificamente desse tema. E só veio a fazê-la agora na rescisória. E aqui nós sabemos que, pelo menos no âmbito das câmaras cíveis aqui deste tribunal, ainda que se trate de matéria de ordem pública, que não seja aventada em primeiro grau, primeira instância, perdão, elas não são sequer conhecidas. No entanto, me parece que está sendo conhecida no âmbito aqui dessa rescisória. Se eu não estou equivocado, e posso estar, mas a entendermos dessa forma que, então, se tratar de matéria de ordem pública, que não foi discutido no apelo, a gente pode tratar aqui na rescisória. É isso que nós estamos decidindo aqui agora. Então, Desembargador Anderson Máximo. Então, eu tenho essa dúvida, né? Até porque me parece que até a ação rescisória que seria julgada posteriormente, mas foi adiada, da relatoria do desembargador Gilberto, trata da mesma coisa. Questão da aplicação dos juros também, que não foi discutido lá no apelo. E ele julgou monocraticamente pela improcedência dessa ação, né? Baseado no princípio de que a rescisória não pode ser compreendida como sucedânea recursal. Então, a minha dúvida é essa. A palavra ao desembargador Anderson Máximo. Obrigado, senhor presidente. Quero agradecer o meu dileto amigo, né, pela oportunidade do debate. Até nós conversamos, né, coincidentemente, antes de adentrarmos a sessão. Bom, presidente, eu entendo que, com a devida vênia, né, óbvio, nós estamos aqui no colegiado, debate, mas havia uma decisão do Supremo suspendendo os efeitos da norma
né? Nosso tribunal aplicou os juros de 12% dentro da legalidade, não há nenhuma mácula dentro da decisão, haja vista os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal. Ocorre que, posteriormente, né, o Supremo refluiu de entendimento, né, e, portanto, validou, né, e confirmou a constitucionalidade da alteração que ocorrera no decreto 3365, atribuindo juros compensatórios de 6%. A meu ver, com a devida vênia, volto a dizer, é uma matéria de ordem pública, sim, corroborada com o tema 733, que eu já mencionei aos nobres pares. O próprio Supremo Tribunal Federal tem o tema 733, vou ler novamente só a cabeça da ementa do tema, que fala que a eficácia temporal de sentença transitada em julgado fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional pelo STF em sede de controle concentrado, né, que é a necessidade de que, caso seja declarada constitucional ou inconstitucional, o preceito ele não produz eficácia automática. Então, caberia o que é a parte? Ela tem hoje uma decisão trânsito em julgado com juros de 12%, e não é o Estado, é a Belo Monte, da elétrica. Não cabe mais nenhum, até porque também não, né, a rescisória, a meu ver, nesse caso, ela não se configura como sucedâneo recursal, e o próprio tema diz, né, para que ocorra, portanto, a eficácia dessa constitucionalidade ou não da norma, é indispensável a interposição de recurso próprio, não é o caso. Ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória, que, a meu ver, se coaduna. Então, assim, peço vênia ao dileto desembargador Fabiano, né, mesmo não sendo arguído, eu entendo que é matéria de ordem pública dentro de todo o arcabouço que o Supremo delineou para a matéria, e há, a meu ver, o preenchimento, né, do inciso da previsão contida no inciso 5º 966, que é a violação manifesta de norma, haja vista que hoje se atribui 6%, né, a juros compensatórios em caso de desapropriação. Então, esses são os meus esclarecimentos, nobre presidente, retorno a palavra. Obrigado. Desembargador Fabiano Abel. Presidente, eu compreendi as explicações aí do prezado amigo desembargador Anderson. Eu vou acompanhar, mas com ressalva de entendimento, apenas pela anotação na ata do julgamento. Desembargador Fabiano, Vossa Excelência, desculpa, eu interfiro demais, mas não seria prudente, ao invés de acompanhar com ressalva de entendimento, Vossa Excelência ficar com visto para trazer um estudo mais acurado e já decidir, porque fica essa ressalva de entendimento aí, que é, de qualquer forma, um espinho no nosso pé, e a ressalva de entendimento, na realidade, mostra que Vossa Excelência tem um entendimento contrário, mas não aprofundou no tema. Para isso, nós temos pedido de vista. Eu sugiro, Vossa Excelência, que peça, porque eu também estou na mesma dúvida. Eu gostaria que Vossa Excelência pedisse vista, sugeriria, porque aí é mais assim, favorável para ter uma segurança no julgamento. Não, perfeitamente. Senhor presidente, pois não. Eu posso só fazer uma ponderação? Talvez eu consiga esclarecer aí, trazer alguma luz para esse caso. Veja bem, para propor ação rescisória, não precisa nem recorrer, não precisa nem ter recurso, não precisa esgotar as vias recursais ordinárias. Então, o fato de não ter ocorrido esse debate, se é que teve recurso, não ter ocorrido esse debate no seio do recurso, isso é desinfluente, totalmente. O que importa, e aí aqui eu trago a lição da professora também, Tereza Arruda, é que na decisão recidenda esteja o vício esteja plasmado lá na decisão recidenda. E aqui eu estou olhando no processo, a decisão lá fixou em 12%, né, desembargador Anderson? Então, essa questão, se teve recurso de apelação, se na apelação foi discutido, eu acho que é um equívoco interpretativo. Não é assim, a rescisória pode ser proposta até sem qualquer recurso. E ainda que tenha recurso e não tenha sido debatida a matéria, não tenha sido objeto de cognição judicial.
E mais, eu estou observando aqui qual o fundamento dessa rescisória. É o parágrafo 15 do artigo 525, que é a inconstitucionalidade superveniente, né, desembargador Anderson? A inconstitucionalidade superveniente. Olha o que diz o parágrafo 15 do artigo 525. A decisão do Supremo Tribunal, referida no parágrafo 12, que declara a inconstitucionalidade ou constitucionalidade, aqui foi constitucionalidade, deve ser anterior ao trânsito em julgado, aí decide no mesmo processo. Se for depois do trânsito em julgado, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Então, foi o que ocorreu aqui. O que ocorreu aqui é que teve um trânsito em julgado, sobreveio uma decisão do Supremo e a parte propôs a ação rescisória. Então, essa questão, se a matéria é de ordem pública ou se não é de ordem pública, é totalmente irrelevante, desinfluente. Esse é o meu entendimento. Então, não tenho dúvidas que o voto do desembargador Anderson aí deu uma correta solução ao caso, e às vezes a gente está confundindo aqui a questão de sucedâneo recursal. Não é questão de sucedâneo recursal. A questão é que há jurisprudência sedimentada nesse sentido. Não há necessidade de esgotar as vias recursais para a propositura da ação rescisória. E aí perde relevância essa questão se houve ou não debate dessa matéria. O que importa é o vício plasmado na decisão recidenda. E aqui está. É o que eu entendo. Desembargador Reinaldo, só para corroborar, né, é uma ação autônoma. Né? Exato. Senhor presidente, eu vou meter o B dele aí, já que eu sugeri o desembargador Fabiano um pedido de vista e ele estava já tendente a fazê-lo. O desembargador Reinaldo interferiu muito pontual e propiciamente. A dúvida agora, para mim, foi escoimada. Mas eu repito apenas para dizer que a minha dúvida continuaria, não trouxesse o desembargador Reinaldo outro fundamento, que na realidade não foi esse o fundamento usado pelo desembargador Anderson no seu voto. O fundamento foi a de ofensa literal de disposição de lei do inciso 5º do artigo 966. Esse foi o fundamento. E com base nesse fundamento, não houve por parte do juiz nenhuma ofensa à lei. Porque essa modificação foi através de ação direta de constitucionalidade superveniente. Onde é que o juiz cometeu erro aí? Nenhum. Então, o desembargador Reinaldo tem toda a razão a dizer que cabe a rescisória, mas não é com base no inciso 5º. Se eu estiver enganado, a Vossa Excelência pode esclarecer. Vossa Excelência está dizendo, não é com base no 5º, é com base no dispositivo que já tem essa previsão de a inconstitucionalidade superveniente. Então, eu aí agora, eu acho que está correto o julgamento dele, desembargador Anderson, mas com devida vênia, desembargador Anderson, está correta a conclusão, mas o fundamento que Vossa Excelência usou de desnecessidade do recurso, isso aí é sumulado. Isso aí não é nem jurisprudência, isso é súmula. É sumulado que não é necessário esgotar as vias recursais para cabimento da ação rescisória. É matéria sumulada. Então, é o seguinte, isso aí não é a questão. A questão é que alguns colegas até pontuaram isso, com o desembargador Fabiano. O juiz não errou. Não teve erro no julgamento. O julgamento dele foi correto. Só que houve, a posteriori, uma inconstitucionalidade que vai ter reflexos, uma espécie de retroperância, né, de retroação, lá no julgamento do juiz, que foi correto. Até então era correto. Agora, com a inconstitucionalidade, modificou, e aí tem o dispositivo já inserido no código que admite essa retroperância lá, esse efeito, né, ex tunc, né, para poder atingir o julgamento lá atrás. Me parece que é isso. Aí, dentro desse contexto, eu já até antecipo meu voto, independente, desculpa, do desembargador Fabiano, acho que agora eu comprei o dele também,
antecipo e até solicito do desembargador Anderson aí, me parece que essa correção, porque, na realidade, o fundamento não é do 5º, não é do inciso 5º, porque está lá o seu voto aqui, desembargador Anderson, eu vou até fazer a leitura da parte dispositiva. Vossa Excelência diz aqui, ao teor do exposto, com base no artigo 966, inciso 5 do Código de Processo Civil. Não é. Realmente não é. Aí é que era a grande dúvida, porque o juiz não tinha errado, o juiz tinha julgado correto. A ação de constitucionalidade é que modificou o entendimento, e aí sim, aí a lei manda desaguar nessa fonte de corrigir a questão do juro através da rescisória, por permissão legal em razão da constitucionalidade superveniente. Veja bem, superveniente. Então, até então não era. Aí vem o Supremo, faz o que pode, e nós temos que obedecer porque temos juízo. Então, nesse caso, eu já antecipo meu voto acompanhando. E obrigado, Bador Fabiano, Vossa Excelência, ter levantado a lebre aí, porque foi muito propícia para a discussão, e o desembargador Reinaldo esclareceu que o fundamento é esse. Então, é diferente do que Vossa Excelência, desembargador Padre Vida Vênia, colocou na parte dispositiva do seu voto. É isso que eu queria falar, senhor presidente, muito obrigado. E já acompanho. Só para... Eu retorno a palavra ao desembargador Anderson, máximo os esclarecimentos colocados pelo desembargador Leobino. Não, eu quero agradecer ao desembargador Reinaldo, bem como o desembargador Leobino. Eu entendo que o enquadramento da ação rescisória está correto, né? É o inciso 5º, sim. A lei ela foi... há uma violação à norma jurídica, que são 6% reconhecidos pelo Supremo. Ocorre que a fase realmente da ação de primeiro grau é a de cumprimento de decisão. Aí... Som, desembargador Anderson. Interrompeu o som, desembargador Anderson. Perdão, aí a incidência do parágrafo 15 do artigo 525 já se daria, portanto, na fase de cumprimento de decisão, que é a mácula no título que está sendo, né, cobrado por parte dos réus. Então, só esse aclaramento aí. Eu entendo que o enquadramento no inciso 5º, 966, com a devida vênia, está correto. Desembargador Fabiano Abel. Senhor presidente, com os esclarecimentos aí, os adendos que, além, claro, né, do substancioso voto e demente relator, os esclarecimentos aí do desembargador Reinaldo, eu vou acompanhar a relatoria. Desembargador Zacarias Neves Coelho. Presidente, não há dúvida com relação à matéria, não acompanho integralmente o relator. Desembargador Luiz Eduardo de Souza. Também, acompanho, mesmo voto. Desembargadora Maria das Graças Carneiro Regue. Acompanho o relator. Eu também acompanho. Desembargador Itamar de Lima. Acompanho o relator. Desembargador Zé Carlos de Oliveira. Também acompanho. Desembargador Carlos Roberto Fávaro. Com o relator, senhor presidente. Doutor Rony Paisandre. Acompanho. Doutor Átila Naves Amaral. Também, senhor presidente, conduz o relator. Muito obrigado, doutor Cláudio Roberto Marques. Julgamento encerrado. Ação rescisória julgada procedente nos termos do voto do relator. Obrigado, excelência. Boa tarde, bom trabalho. Eu só vou perguntar, desembargador Anderson, vai ficar, então, a sua rescisória julgada procedente por violação à norma da lei, como disposto no inciso 5º. O dispositivo... 966, aí na fundamentação eu vou adotar o sugestivo do desembargador. Exatamente, porque se for baseado só em violação da lei, não tem. Não tem como concluir, da minha parte, eu teria que deixar essa ressalva. Agora, se Vossa Excelência incluir esse fundamento do desembargador Reinaldo, tá? Qual que foi do desembargador Reinaldo? Parágrafo 15, artigo 15. O parágrafo 15 do 525. Mas, desembargador Leobino, o voto do desembargador Anderson está correto. É só sim, mas ele já falou que vai colocar no voto esse dispositivo. É só uma questão de capitulação. Aí um agrega o outro, né?
Mas só para mostrar, eu acho que quando o juiz proferiu a sentença, ele não proferiu com violação da norma. Vai, Leobino, mas isso aí está constante no meu voto. Eu não falei que houve mácula alguma na decisão judicial, é fato posterior. Né? Sim, mas Vossa Excelência vai comungar com esse outro dispositivo, né? Que é o parágrafo 15. Perfeito. Faremos na fundamentação, acréscimo. Tá, eu estou acompanhando, mas eu sou meio cabeça dura mesmo. Porque eu sou assim muito legalista, sou mesmo, sou legalista. Eu gosto do que está escrito na lei. Eu não vejo aí violação por parte do juiz. Não houve. Houve modificação da decisão através da inconstitucionalidade que eu estou dizendo. Está fazendo efeito lá atrás na coisa julgada. Agora, que o juiz errou não. Agora, a modificação através da ADI, né, do entendimento, é que fez com que o entendimento do juiz, que estava certo na época, passou a ser errado posteriormente. Por isso que eu acho que é relevante fazer essa agregação de fundamento. Mas Vossa Excelência, que já o fez, vai completar. Eu, de qualquer forma, já tinha acompanhado, só estou justificando que essa o que está expresso na lei é violação por parte do juiz. Eu não concordo e, né, não violou nada. Isso aí agora passou a violar depois de já arrombar a porta. Não tem jeito. Marco Leobino, na realidade, o parágrafo 15 apenas autoriza a ação rescisória naqueles casos do parágrafo 12. Eu acho que não tem problema. Não tem. Não tem, realmente não tem mesmo. O Barrador Reinaldo deixou claro, não tem. Ele autoriza. Mas é porque essa expressão que o juiz violou a norma, não. Na época ele não violou, não. A norma foi modificada. Mas dizer que houve violação, não tem lógica isso. Foi modificada. Entendimento modificado que tem efeito de retroperância lá. Mas tudo certo. Aliás, eu disse antes de proferir a minha argumentação que eu já estava acompanhando. Mas a minha dúvida foi nesse sentido e está muito claro. Foi muito bom, Bador Fabiano, Vossa Excelência levantar leve, porque aí a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo. Eu chamo a julgamento o número 1 da pauta do dia, é uma ação rescisória, processo 5255-267-34, da comarca de Goiânia, Safato e Fayad. A autora é Maria Aparecida Rodrigues Jesus, réu, seguradora líder do consórcio seguro DPVAT S.A., procuradora de justiça, doutora Orlandina Brito Pereira, que deixou de intervir. Não há pedido de sustentação oral, desembargador Wilson Safato e Fayad. Vossa Excelência tem a palavra. Pois não, senhor presidente. É uma ação rescisória. Os fatos são os seguintes. O companheiro da senhora Maria Aparecida foi acidentado na BR-153, quilômetro 511, Aparecida de Goiânia, em 10 de fevereiro de 2013. Propôs a ação indenizatória da DPVAT. A sentença foi julgada procedente. Houve apelo e reforma da sentença, julgando improcedente. Isso no recurso, decisão do relator desembargador Jairo. Ele entendeu improcedente por ausência de nexo de causalidade entre o acidente e a morte do companheiro da autora, o senhor João Donizete. Então, haveria, segundo o acórdão, falta de nexo de causalidade. A autora propôs a presente rescisória e funda no artigo 966 Código de Processo Civil, prova nova, com base em prova nova. E ela alega, a prova nova seria o boletim de ocorrência, que ela, inclusive, narra na petição inicial o seguinte, olha, se conhecia o boletim de ocorrência tanto do SAMU quanto da Polícia Rodoviária Federal, pois não foi ao local do acidente, visto a bala emocional que sofria naquele momento. E ela não foi atrás do documento novo na época, por questões emocionais, e agora propõe a rescisória. Na verdade, se analisarmos bem,
a prova dita nova não era de existência ignorada nem difícil de produzir. Bastava ter procurado, na época da propositura da ação, o Departamento de Polícia, no caso rodoviário, e ter pego o boletim. Então, não era de difícil produção, né? Não pode-se falar em desconhecimento, vez que se trata, inclusive, de documento normal das ações indenizatórias de DPVAT. Lembrando aqui que prova nova é aquela existente à época da rescisão, rescindenda, que seria ignorada pela parte ou não poderia fazer uso. Entendo que não era ignorada, porque é um documento comum, e poderia, sim, fazer uso se tivesse tido a diligência de ir atrás. Então, a meu sentir, é o caso de improcedência da pretensão rescisória, mesmo porque a fundamentação, o pedido, que não dá aso à rescisão da decisão ora atacada e, obviamente, transitada em julgado. Então, minha volta é pela improcedência, senhor presidente. Lembrando que se trata de assistência judiciária, que aqui aplico 10% sobre o valor utilizado da causa como honorários advocatícios. Ação rescisória julgada improcedente nos termos do voto do relator, desembargador Fernando de Castro Mesquita. As explicações do ilustre relator foram precisas e não tem nenhuma dúvida de acompanhar, senhor presidente. Desembargador Sebastião Luiz Fleury. É correto, essa prova nova, ela já existia, essa prova nova. Ela já existia. Ela não teve acesso à prova, mas que ela já existia. Eu acompanho as inteiras dos relatores. Silamar Rosa da Silva Andrade. Acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Reinaldo Alves Ferreira. Mesmo voto, senhor presidente. Desembargador Sérgio Mendonça de Araújo. Senhor presidente, eu fiquei com uma pequena dúvida aqui, que eu gostaria de esclarecer, uma coisa simples. O que consistia essa prova nova que ela trouxe aos autos? Se eu indago ao relator. Pois não, desembargador. Lembrando aqui que ela ganhou em primeiro grau, cuja sentença foi reformada em segundo grau. Entendeu, então, ausência de nexo causal, de julgar improcedente por falta de nexo de causalidade. Não havia comprovado em si o nexo causal entre o fato e o óbito. E 2 anos depois, ela lembra que poderia ter ido a SAMU, a polícia, a fim de ter o boletim de ocorrência, e resolveu ir. Só não o fizeram por questões emocionais. E assim seria essa a prova nova. Quem sabe rejulgar a questão posta. Ela já existia, então ela só não procurou por falta de condições emocionais. Não, eu acompanho o relator, senhor. Desembargador Fabiano Abel de Aragão Fernandes. Também, senhor presidente. Desembargador Leobino Valente Chaves. Mesmo voto. Desembargador Zacarias Neves Coelho. Acompanho, presidente. Desembargador Luiz Eduardo de Souza. Também, presidente, acompanho. Desembargadora Maria das Graças Carneiro Reque. Acompanho, relator. Eu também acompanho. Desembargador Itamar de Lima. Mesmo voto. Desembargador Zé Carlos de Oliveira. Mesmo voto. Desembargador Carlos. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Anderson Máximo de Holanda. Com o novo relator, senhor presidente. Doutor Rony Paes Sandri. Meus votos, senhor presidente. Doutor Átila Naves Amaral. Também, senhor presidente, com o doutor relator. Julgamento encerrado. Ação rescisória julgada improcedente. Encerrada a pauta diária e a pauta do dia, indago dos eminentes partes trouxeram algum processo em mesa. Eu quero aproveitar a ocasião para cumprimentar aqui o desembargador Itamar de Lima pelo aniversário, o desembargador Zacarias Neves Coelho também pelo aniversário. Parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida, viu? Que Deus os protejam sempre.
Então, vou Amém. aproveitar que eu cheguei um pouco atrasado e cumprimentar também. O Zacarei já cumprimentamos umas 3 vezes lá na Câmara, mas vamos cumprimentar de novo. Que anteciparam meu aniversário. Pois é, e Eu também gostaria de cumprimentar os aniversariantes aí do dia, viu? E o Itamar eu não tinha felicidade, cumprimentado sucesso. ainda. Eu não tinha cumprimentado o Itamar ainda. Pode encerrar, Aline. Obrigado.